daqueles que creem. E eu creio que o poder de Deus há de se manifestar. Deus abençoa a nossa vida através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. E graças a Deus. Pode sentar. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Achou aí, irmão? Quem já ouviu falar de Salomão? Salomão foi o grande rei, conhecido por todos pela sua sabedoria. Mas hoje eu quero mexer com a sua mente, quero fazer você pensar. Amém ou não amém? Amém. Vamos ler 1 Reis, capítulo 3, versículo 4, está escrito: e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque ali era o altar grande, e ali 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse-lhe: pede o que quiser, que eu te darei. E disse Salomão ao Senhor: de grande beneficência usaste para com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardar-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que agora se assenta no seu trono, como vê-se neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, pequeno, eu não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que não se pode contar nem numerar pela sua grande multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. E Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: por quanto pediste esta coisa, não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, nem pediste para ti entendimento para ouvir causa de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido diante de ti, teu igual não haverá, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Agora fixa nesse 14 aqui, que aqui é forte, ó. E se andar nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, também prolongarei os teus dias. Eu quero levar você a refletir nessa noite de Santa Ceia e entender que nem tudo Deus vai fazer para você. Aleluia. Olha para o irmão que está perto e diga para ele: Deus não vai fazer tudo não. Às vezes a gente acha que está fazendo a nossa parte, porque está cumprindo com a vontade de Deus, a gente acha que está tudo certo, e nem sempre está tudo certo. Quem é leitor da Bíblia, quem é conhecedor da palavra, sabe que o fim de Salomão não foi como começou. Salomão começou na presença de Deus, mas morreu na idolatria. Salomão começou a obedecer e cumprir os mandamentos do Senhor, mas morreu servindo vários deuses. Salomão começou tendo o Senhor como teu único e suficiente Deus, mas no fim da tua vida se prostrava diante de qualquer altar barato. E aí a pergunta que fica no ar é: se não houve homem mais sábio do que Salomão, e quem disse isso foi Deus, o que é então que aconteceu? Mas essa pergunta bem forte que é para ficar no ar. Diga assim: o que foi que aconteceu?
Eu acho que foi aquelas piriguetes que ele arrumou. Acho não, foi ela mesmo. Porque ele começou a se envolver. Quantas mulheres que Salomão tinha, irmão? Mais de 1000. Então eu fico pensando, você que é casado, sabe? Que a gente passa a luta com um. Imagine 1000, irmãos. Mas ele teve muitas mulheres. E muitos dos casamentos que Salomão teve foram acordos por poder no reino. E ele trouxe mulheres, princesas de todas as nações, mulheres que serviam a todos os tipos de deuses, mulheres que se prostravam a todo tipo de altar. E Salomão começou a andar com elas. Olha para o irmão que está perto de novo, que se é de idade, que diga para ele: cuidado com quem você está andando. Pastor, eu tenho um amigo maconheiro que ele fuma maconha, mas gente boa. Agora é mesmo que vai estar fumando um beck junto com ele. Quem está entendendo? Pastor, não é nada, é sim. Porque está escrito num ditado popular: diga-me com quem anda e te direi. Tem uma outra também que diz assim: quem anda com porco, farelo. Você conhece todas essas, né, irmão? E elas são verdadeiras. Cuidado com quem tu anda. Porque se tu andar com homem de Deus, se tu andar com mulher de Deus, se tu andar com quem é do fogo, tu também vai começar a pegar fogo. Tu também vai começar a falar varão, você vai começar a falar varoa, você vai começar a escutar louvor, você vai começar, meu irmão, você vai ficar abençoado. Mas se você começar a andar com gente que fala mal da igreja, que fala mal dos crentes, que fala que isso é bobeira, você começa a andar com gente que fala que não precisa ir para a igreja para ir para o céu, não. Como é que tu vai ficar daqui a pouco? Porque é assim que é. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está trazendo para perto. E Salomão trouxe para perto dele quem não era para ter trazido. Foi influenciado, pecou, e no fim da sua história estava totalmente contra a vontade e a palavra de Deus. Eu vou ser rápido e objetivo, porque eu quero mesmo é fazer você pensar. Aí você vai perguntar para mim: mas pastor, então, como pode? A Bíblia está dizendo que Salomão ofereceu um sacrifício grande para Deus, e Deus disse para ele: Salomão, pede o que você quiser. E Salomão foi lá e pediu sabedoria. Ele disse: olha, eu não quero riqueza, eu não quero nada, eu só quero sabedoria. Como, pastor, que um homem sábio? Escuta isso. A pergunta é: como que um homem sábio, o homem mais sábio que já existiu, não é isso que a gente fala? Faz uma burrice dessa. Porque até a gente não tem que ter desprovido de sabedoria, a gente sabe que a gente não deve andar com quem vai levar a gente para o buraco. Não é verdade? O pai e a mãe, quando vê o filho andando com maus elementos, o que a gente fala? Eu não quero você andando mais com o Marquinhos, não. O Marquinhos não vale nada. Tem um Marquinhos aí hoje não, né, irmão? Você conhece algum Marquinhos? O Marquinhos você conhece a gente boa, mas isso que eu pensei aqui, né? Isso que eu pensei imaginário, tá? Aí a mãe fala assim: não quero ser com fulano de tal, não. Não é assim? Eu tinha uns colegas que a minha mãe falava: você pode andar com quem você quiser, mas com Beltrano tu não pode andar, não. E a gente é aguçado, é o que não pode fazer que a gente quer, né? Aí eu falava: mas fulano é meu melhor amigo. Meu melhor amigo hoje, meu irmão, nem vivo está mais. Por quê? Porque estava nos caminhos errados. Então, como que um homem sabe? Essa é a pergunta que eu acho que você está fazendo contigo mesmo. Como que esse homem, que é o homem mais sábio do mundo, faz uma burrice dessa? Porque Salomão, eu vou responder para você. Olha para o irmão, o pastor vai responder, não é agora, tá? Quem quer ouvir? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A resposta é simples, a resposta é fácil. A questão é que Salomão tinha muita sabedoria, mas não tinha temor do Senhor. Está entendendo? Pastor, conversa, porque eu vi escrito na Bíblia que está escrito que o temor é o princípio da saber. Quem disse isso foi o próprio Salomão, quando estava lá em Provérbios, já com a vida toda enrolada, aí a ficha dele caiu. Só que aí ele já estava envolvido demais para voltar atrás. Mas, se sabedoria fosse princípio para alguém andar na palavra do Senhor, a gente não tinha
tinha cientista querendo provar que Deus não existe. Porque todo cientista é sábio na sua ciência, sim ou não? Salomão se tornou muito sábio. Mas ele recebeu o que Deus tinha para lhe oferecer. Agora, temor, Deus não pode oferecer, Deus não pode dar, Deus não pode colocar temor no seu coração, isso não existe. O temor tem que vir de você. Pastor, o que é temor? É respeito. Glória a Deus. Deus não impõe que você o respeite. Não. Deus não te obriga a obedecer. Ele te dá até sabedoria para você entender a palavra através do Espírito Santo e saber o que é certo e o que é errado. Mas se tu não tiver temor do Senhor, tu vai fazer a coisa sabendo que é errada, mas vai fazer assim, do mesmo jeito. Porque não tem nada a ver o fato de saber se é certo ou se é errado. Tem a ver se você tem temor ou não tem temor do seu Deus. Deus deu para ele sabedoria. O que está escrito é verdade. E ele foi muito sábio. Mas ele não tinha temor. Pergunta para o irmão que está perto: você tem temor de Deus? Ele não tinha temor. Talvez pelo fato de ser muito grande. Talvez pelo fato de ser muito poderoso. Talvez pelo fato de ter uma intimidade muito grande com Deus, ele começou a perder um pouco do temor, do medo da consequência. E aí, quando ele começou a trazer essas mulheres, ele sabia que estava errado, porque ele é sábio. Ele sabia que o risco era grande, porque ele era. Mas como ele não tinha temor, ele foi e fez assim. Agora eu vou te espetar. O irmão falou: pastor, vai te espetar agora, irmão. Prepara aí. Talvez você está igual Salomão. Sabe que está errado, mas está fazendo assim mesmo. Sabe que é pecado, mas está fazendo assim. Sabe que não pode fazer, mas está insistindo assim. Porque está achando que ninguém sabe. Porque está achando que ninguém está vendo. Porque está achando que está escondido. Porque está achando que não vai dar nada não. Está achando que vai passar Ei, nada passa batido aos olhos do Senhor nosso Deus. Vigia, irmão. Eu vi o obreiro fulano, homem de Deus. Como pode um homem tão usado pelo Senhor cair no pecado, traiu a mulher? Faltou temor, sabedoria ele tinha, mas faltou? Às vezes a gente pergunta: mas como é que pode? Conhecia a palavra. Conhecia a palavra, mas não tinha. Porque o respeito, o que é o temor? Temor é respeito, né? O respeito, meu irmão, é você que tem que dar. Deus não vai colocar isso dentro de você para você ter. Tem que nascer em você. E vai nascer quando você começar a reconhecer Ele como Senhor da sua. Eu sou pastor aqui. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou brincalhão. De vez em quando a pastora me pega: você tem que ser mais certo, não, os irmãos não vão te respeitar. Aí eu sempre digo para ela: você está certo, mas a verdade é o seguinte: quem vai respeitar, respeita eu sendo brincalhão, respeita sendo sério. Porque o respeito não está preso a isso. O respeito está quando a pessoa te considera: é o meu pastor. E ponto final. Glória a Deus. Agora, meu irmão, eu posso andar aí todo. Se você não me ter como teu pastor, tu não vai me respeitar. E não adianta eu falar com você, que não adianta nada, que não vai funcionar. Não adianta sim, pastor. Bota irmão na disciplina, né? Bota ele no banco e ele vai para outra igreja. Não adianta. Quem está entendendo? O respeito nasce dentro. Qual foi o problema do Salomão? A resposta para a pergunta que a gente levantou aqui é essa. Faltou para ele o quê? Temor. Tinha toda a sabedoria, sabia o que era certo e o que era errado, mas isso não é suficiente. Talvez essa é a resposta para situações na sua vida que você está dizendo: pastor, por que eu não consigo me livrar desse pecado que me atormenta, que já virou um pecado de estimação? Está lhe faltando temor por Deus. Você ainda não entendeu quem é Deus, por isso você está fazendo isso. Você ainda não se deu conta de
quão Deus é grande, poderoso, soberano. Por isso você está fazendo isso. Porque tu sabe que é errado, mas está insistindo. Tu sabe que é errado, mas sabe, quando a gente sabe que é errado e faz assim mesmo, a gente está fazendo o quê? Está zombando de Deus. E a Bíblia vai dizer que está escrito que de Deus ninguém zomba. Cuidado, irmão. Olha para o irmão e fala, cuidado, irmão. Ô pastor, você está ameaçando a gente? Eu não, meu irmão, estou te ensinando a palavra, porque eu quero ver você crescer, eu quero ver você vencer, e principalmente quero que você vá morar comigo no céu. Quem quer morar no céu, levanta a mão da glória a Deus. Vamos para morar no céu, meu irmão, tem que ir. Já pensou? Passar a caminhada inteira, cantar bolinho de fogo, né? Uma bênção de Deus, e aí quando chegar no final, você não ir para o céu, porque lhe faltou temor, e você passou a vida inteira insistindo no erro, sabendo que era erro, você não vai ter nem argumento para usar com o anjo. Quando o anjo vier para o teu lado, para poder te jogar para o lado de lá, você não vai nem poder falar, eu não sabia, para sabia sim, você sempre soube o teu feito, porque tu pensou dura coisa, hein, irmão, dificuldades. Então que essa palavra nessa noite faça você refletir. Às vezes o irmão acha que ele leu a Bíblia 5, 6 vezes, ele está garantido. Às vezes o irmão acha que ele tem muitos anos de igreja, ele está garantido. Ele acha que ele tem um cargo, um ministério da igreja, ele está garantido. Nada disso te garante, meu irmão. O que te garante é santidade. E santidade só ele vai fazer na sua vida se você tiver temor pelo Senhor. Agora, a pastora fala a verdade. Quem gosta de ver a pastora pregando aí? Glória! Você sabe que a pastora descasca, né, irmão? Aí, ela fala assim: se você não consegue respeitar quem tu vê, como é que tu vai respeitar quem não está vendo? Eita! Você não respeita o pastor, tu não respeita o presbítero, tu não respeita os irmãos, tu não respeita seu pai, tu não respeita sua mãe, tu não respeita seu patrão, tu não respeita teu supervisor, tu não respeita ninguém, tu acha que é dono da verdade, que sabe de tudo, mas tu quer me enganar, tu não vai respeitar Deus. Não vai. Tem irmão que é sisudo, tem irmão que é marrento, tem irmão que não aceita não. Pastor, mas se eu estiver certo, convença que você está certo. Use o seu argumento. Mas você tem que aprender a respeitar todas as autoridades que Deus colocou diante da sua vida. Isso te dá princípio de temor. Ontem eu estava conversando com a pastora sobre isso. Foi hoje de manhã, quando estava te levando para o trabalho, né? É que estava de noite, aí eu pensei que era ontem. Foi muito de manhã cedo. E nós estávamos conversando sobre pais, homens, pai é lógico homem, que tem filhos homens, e quando o filho faz bagunça, bate no filho a base de soco. Você já viu história assim? O pai sentava a mão no filho só no soco, nem estivesse brigando com o homem. Você apanhava assim, irmão? Está certo isso, irmão? Por quê? Porque quando o filho tomar postura e ficar forte, você vier de soco para cima dele, ele vai te moer no pau. E você não vai poder falar que, mas o filho bateu no pai. Não, o pai sempre tratou o filho de homem para homem. Eu não tenho coragem de bater na minha filha, mas meu pai batia em mim de correia. Tirava o cinto, ó. E meu pai era terrível, quem ainda estava fugindo, estava dando. Aí não tinha jeito, ele pegava no chão, era bom o negócio. Ele batia legal. E eu sempre fui bagunceiro, eu acho que eu tinha 15 anos, estava apanhando de correr ainda. E eu nunca levantei a mão com meu pai, sempre deixei ele me bater quando eu estava errado. E vou dizer uma coisa para você, não tem nem um pouco de mágoa o cabo escorreada que ele me deu, porque me ensinou muita coisa. Mas eu vou dizer para você, se meu pai batesse um quicaço para mim assim, aí o negócio vai ficar ruim, porque é natural do ser humano. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você se posiciona da maneira certa, o respeito vem. Você quer que os teus filhos te respeitem, se posicione como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Aí tu fala palavrão, tu xinga, bebe cachaça, tu fala mal dos outros. Aí agora que o teu filho começa a fazer, tu quer chamar a atenção dele, como é que tu vai fazer? Não tem como, tem? De maneira nenhuma. Ele vai falar para você o quê? Ué, mãe, você faz também? Eu fico de bobeira de ver, às vezes o menino fala palavrão. Mas não está aprendendo isso. Ué,
aprendi com a senhora. Aprendi com o senhor, pai. Quem está entendendo? Agora Deus não, Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então se tem alguém que você pode se entregar e respeitar e cumprir a vontade, descansado é quem? É Deus. Então eu ia dizer para você assim, tenha sabedoria e obedeça a Deus, mas aí eu ia estar falando errado. Eu tenho que dizer o que para você? Tenha temor. Você não precisa conhecer a Bíblia toda não, irmão. É bom que tu conheça, mas tu não precisa conhecer a Bíblia toda não. Tu não precisa entender todas as coisas não. Tu não precisa ser muito sábio para ir para o céu não. Para ir para o céu você só precisa ter temor, ao ponto de dizer, Deus, se o Senhor não quer, eu não vou fazer. Eu não sei nem por que o Senhor não quer, mas se o Senhor está dizendo que não é para fazer, eu não vou, porque a sabedoria às vezes atrapalha. Gente que se acha sábio demais, eu conheço, você deve conhecer também. Eu acho que você deve conhecer. Você conhece gente que disse assim, eu parei de frequentar a igreja porque eu não concordava com isso, porque era segundo o meu entendimento. Você conhece gente assim? Tem gente que entende demais ao ponto que ele não consegue mais servir. Ele não consegue mais congregar. De tão sábio que ele é. E eu já conversei com alguns que eu ficava assim, o cara entende Bíblia mesmo. Brincadeira. Mas de que adianta toda aquela sabedoria se não tem o quê? Temor. E aí quando não tem temor, meu irmão, acabou. Quando não tem, vou usar um português mais claro, quando não tem respeito, não se tem mais. Se tu não conseguir respeitar a Deus, se tu não teme a Deus e a palavra de Deus, quem vai impedir você de fazer o que não deve ser feito? Tu vai começar a criar sua própria doutrina. E tu vai começar a falar que não tem nada a ver, que não é assim, não. Também não é desse jeito, não. Isso é conversa, é papo de pastor. Já viu que está assim na internet? Está cheio. Né? Hoje de manhã está conversando sobre isso também, né? Hoje em dia, eu falei para ela assim, olha, é muito difícil pregar nos dias de hoje. Há 20 anos atrás era mais fácil. Por quê? Eu estou pregando isso aqui, tu vai chegar em casa, seu pastor pregou, que Salomão não tinha sabedoria, mas não tinha temor. Aí tu vai lá para a internet, para o YouTube, e vai lá, Salomão, sabedoria. Vai ter mais de 800 pregações lá, gente falando tudo quanto é maluquice, gente falando coisa certa, mas muita gente falando coisa errada. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, aonde tem que ser a nossa função? Temer a Deus e obedecer a Ele. Hoje é Santa Ceia. Eu sou de um tempo que a gente tinha temor pelo pão e pelo cálice. Não porque está idolatrando, mas porque entende a importância desse momento. A pessoa sabia que no dia da Santa Ceia era dia de se consagrar. Chegava na igreja, ajoelhava, orava, pedia perdão dos pecados. Sim ou não? Né? As pessoas, não, vou fazer não sei o quê. Não vou fazer não, porque domingo é Santa Ceia. Eu quero chegar bem na presença de Deus. Mas a gente vai perdendo o temor e as coisas vão se tornando cômodas. As coisas vão se tornando normais. E aí que está o perigo. Sabe aonde começa a ficar arriscado? Sabe aonde começa a ficar preocupante? Quando você começa a entrar da porta para dentro da igreja, não começa mais a sentir a presença que há no ambiente. Quando você entra dali para dentro, já não consegue mais respeitar que esse lugar foi separado e consagrado para se adorar o único e verdadeiro Deus. Quando você está dentro da igreja, você já não tem noção mais do lugar que você está. E aí você está aqui dentro olhando no Facebook, tu está aqui dentro mandando mensagem, tu já está aqui dentro pensando um monte de besteira, você já não consegue entender e ter temor pelo ambiente que você está. E eu te digo, tu não consegue ter temor aqui dentro, no ambiente propício para adorar e obedecer a Deus, quem dirá lá fora, no meio dos seus companheiros de trabalho, no meio dos seus amigos da escola, no meio de pessoas que não servem a Deus. Então a gente tem que buscar esse temor. E não adianta você dizer, Deus me enche de temor, porque Deus não vai te encher disso. Porque se Deus enchesse disso, Ele tinha enchido Salomão. Deus deu tudo que
podia ser dado para Salomão, mas temor não se dá. Temor a gente tem que fazer com que nasça dentro de nós. Quem está entendendo, levanta a mão da glória a Deus. Então você tem que começar a buscar em si próprio e dizer: eu preciso temer para que eu possa obedecer ao meu Deus. E pensar duas vezes antes de falar, pensar duas vezes antes de fazer, pensar duas vezes antes de agir, e pensar muito, mas muito mesmo, antes de quê? De pecar. Porque saber o que é certo e o que é errado não é suficiente. Olha para o irmão e fala: saber o que é certo e o que é errado não é suficiente. Quem está entendendo, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Eu quero que tu saia daqui hoje pensando no seu coração: eu tenho que temer ao meu Deus. Talvez você está muito focado em conhecer as coisas de Deus. Talvez você está muito focado em ser um grande conhecedor bíblico. Isso é bom, mas isso não vai te levar para o céu se não tiver temor. Eu conheço um monte de gente que já leu a Bíblia de capa a capa mais de 15 vezes, está aí fora no mundo fazendo tudo que a Bíblia diz para não fazer. Mesmo sabendo que não pode, ele faz. Por quê? Porque ele não tem. Já tentou resgatar um desviado? Quem já tentou? É a coisa mais difícil que tem. Você dá uma palavra para ele, o que ele fala? Vai ver que eu fui evangelizar um rapaz desviado, rapaz, ele pregou para mim, eu falei: ô glória! Eu falei: não, que ele prega bem, ele conhece a palavra, só que ele não obedece. Por quê? Porque não tem. Aí você pega o outro que não sabe de nada. Por que o novo convertido é uma bênção? O novo convertido não sabe de nada. Ele só tem uma coisa: ele quer ir para o céu, ele foi alcançado pela graça, ele está cheio de temor. E ele fala assim: me fala o que eu não posso fazer, porque eu não quero perder isso que eu recebi. E ele vai embora. Agora, quer ver crente dar problema é quando vira profeta velho, cheio de sabedoria, cheio de experiência, cheio dos entendimentos, cheio de tudo, e vazio de temor. Porque o primeiro amor se foi e ele já achou que era tudo comum. Cuidado! Ei, a palavra dessa noite para você é isso: cuidado, meu irmão e minha irmã, se as coisas de Deus estão se tornando normais para você. Isso é muito perigoso e pode custar a sua salvação. Se coloque de pé, aplauda Jesus por essa palavra que ele nos deu essa noite. Isso é outra